Prospera em Cristo, reina na sua glória. Olha isso aqui, olha o tamanho. Se tu não aprender, parece as tábuas de Moisés. Olha pra aqui, tamanho do meu braço. Glória a Deus. Gente, eu criticava antes quem gritava. E aí eu comecei a perceber que eu grito também. Tá vendo? Critica pra tu ver aonde é que tu vai parar. Portal da meia-noite. Uns chamam de vigília, outros chamam de portais, mas aqui eu vou dar o nome de portal da meia-noite, porque assim o Espírito Santo me instrui. Então vamos lá. Por que meia-noite? Eu estava conversando com o Espírito Santo, a gente já está quase nas 2 da manhã, horário do Brasil. Para quem vai ver essa live, essa exposição ou essa meditação que a gente vai fazer aqui, não tem roteiro, a não ser uma oração que eu vou fazer daqui a pouquinho. É, cada um vem em um fuso horário diferente. Sejam edificados. Saiba que ela está sendo realizada aqui, agora. São que tem um relógio aqui em cima, viu? São 5 para. Dá pra ver? Certo? Deixa eu mostrar um pouco. Cadê o bato? Aqui. Oh. Ai, microfonezinho. Eu uso para ficar melhor. Mas vamos tirar aqui. Então, eu meditando antes de entrar. Por isso que nem sempre eu entro meia-noite certinho. Primeiro porque eu acordo, aí começo a meditar, conversar, e eu falo pra caramba. E escuto também muito com Deus. E entro mais tarde para trazer já algo um pouco mais estruturado. Eu gosto das coisas muito organizadas, sabe? O mundo espiritual, ele é organizado. E quem lida com guerra, batalha espiritual, sabe disso. Somente fazer um pequeno preâmbulozinho para vocês entenderem por que meia-noite, por que que eu tô vindo aqui na meia-noite e não vim às 3 da manhã, ou porque eu não vim às 5 da manhã, entendeu? Aqui tá fazendo frio, eu tô ficando com um pouco de irritação no nariz. Parei assim, até para dar um entendimento mais profundo e a coisa ficar bem centrada e não haver dúvidas. A hora da meia-noite, na dimensão profética e hermenêutica das escrituras sagradas, da palavra de Deus, apresenta um ponto de inflexão espiritual. Eu escrevi assim: a transição entre a escuridão densa e o romper de um novo ciclo. Porque você está passando de um ciclo para o outro. É, em espanhol, diríamos assim, turno de guarda. Aqui no Brasil também. Terminou, os médicos que não trabalham por plantão são plantões, para se fazer entender. Do hebraico, não vou saber. É, significa o meio da noite. É que eu tô começando a estudar hebraico, gente, então não quero falar errado, não. Deixa ficar melhor a dicção pra falar pra vocês as coisas bonitinhas. Mas eu tô aprendendo umas palavras massas e legais, assim. É bom falar vários idiomas, viu? É gostoso. Principalmente quando o Espírito Santo desce essas instruções pra você. Esse momento, ele marca tanto o juízo contra o cativeiro quanto o decreto da libertação, provisão e manifestação do Kadov, que significa a glória de Deus. Mas que Bíblia! Me conte, me edifique. Olha, se a gente está falando de cativeiro e de libertação, a gente vai beber das fontes de Êxodo 12, 29. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra
do Egito. À meia-noite é o momento do rompimento definitivo do jugo de escravidão. Então, é Salmo 91 para dentro. É joelho no chão. Você pode se dobrar espiritualmente também, viu? Joelhos espirituais, espírito dobrado ali. Se você não tem condições de se ajoelhar. Em respeito também às pessoas, cada um tem suas capacidades. Enfim. Outra passagem que fundamenta que eu gosto bastante está em Atos 16, 25, 26. Eu estou usando aqui uma versão bíblica, mas vocês pegam de vocês e se edifica por aí. Da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e de repente sobrou, é, sobrou um tão grande, eu escrevi sobrou, mas é que começou a soar, um grande terremoto. E era tão grande que os alicerces das cárceres começaram a se mover e logo se abriram as portas. E foram soltos todas as cadeias. Tudo caiu se desmoronou. A adoração profética, eles estavam adorando. Adoração profética. Eu considero diferenças na adoração, mas não vou entrar nesse âmbito também, não. Mas adoração profética, no ápice da escuridão, no meio do furacão, ela desmantela cadeias estruturais. Eu tive numa viagem de avião e eu vou dar um testemunho disso. Tava dentro do avião, era meia-noite, eu peguei um voo indo de um país para o outro e começou a ter uma turbulência. E o piloto, né, dizia, não, é uma turbulência, né? E eu, por já ter feito essa viagem algumas vezes, sabia que em determinado trecho sempre havia essa turbulência. Mas nesse dia a coisa foi muito forte. E as pessoas começaram a ficar realmente preocupadas, vieram os comissários de bordo, aquela coisa toda, e dando instruções. E a coisa estava ficando feia, viu? E eu vendo o mundo espiritual, eu disse assim, hoje eu morro, esse avião não cai, porque eu tenho promessa a ser cumprida. Eu nem era casada. A primeira coisa que eu pensei foi, Deus disse que eu ia casar. Eu pensei logo nisso, ó, pai. Ô, gente, a vida com Deus é só miséria de rir, gente, a gente se diverte. E o pessoal se desesperando, gente chorando, gente, cada um lá, um orava seus instrumentos de suas religiões, aqueles coisinhas, outro declarava outras coisas, outro gritava por Jesus, outro por Deus e outro por outras coisas lá, enfim. E eu lá disse, é alto mesmo. Esse avião não cai, está sustentado pelo Altíssimo. Eu preciso chegar em casa. E eu não morro, não, porque eu tenho promessa de vida. Ele diz, a promessa dele se cumpre antes dele me levar. O pessoal pensou que eu era doida. Disse, essa daí é louca. Tá assustada. Até o comissário de bordo perguntou, a senhora quer uma água? Eu digo, mas o avião não cai, não. E, você calma, senhora. Calma, senhora. Calma, amigo. É fé? O nome disso é fé. Eu não disse que eu falo gritando? E eu tava com uma amiga. E a amiga de fé, de oração, tremia. Entrou em estado de pânico. Aí eu digo, não, peraí um pouquinho. Vamos orar. E ela temblava. E eu dizia, eu fiz, tu tem promessa também, mulher, na tua vida. Tu não tá vendo que isso é um levante do inimigo? E esse aí, eu disse assim, vambora. Baixa a cabeça aqui, a gente vai começar a orar. Se eu gritar mais aqui, o povo vai achar que eu sou doida. E é capaz do piloto vir e mandar eu, sei lá, fazer qualquer negócio. Sabe, né? E a gente começou a orar. E eu disse, ó o horário, se ligue no horário, ó o horário que a gente tá.
Resumo da ópera. O avião, solicitação para pousar em tal país, que era o mais próximo. Não conseguia. Solicitação negada, né? Me dá, parecendo um filme, gente, parecendo uma película. É um filme. E nada. E eu disse, e minha amiga em estado de pânico. Aí ela, para passar o pânico, para orar, ela fez, eu tenho que ungir minhas mãos, eu não tenho óleo de eu fiz, peraí, usa o creme, o hidratantezinho aqui que a gente tinha comprado no free shop, do Tifri. Eu fiz, creme, passa na mão. Eu tava tão tranquila, porque eu disse assim, eu preciso casar, mulher. E, não, essa não cai. Agora, comissário de bordo, estamos tentando, o piloto, estamos tentando pousar no país tal, mas o aeroporto não nos dá, e que vamos tentar voar. E eu pensava assim, não tem combustível, não deu, multiplica, ok? E resumo, eu ia para um país, parei em outro e ninguém podia descer. A única coisa que pôde. Um voo que era para durar algumas horas, durou milhares de horas, exausta. E minha amiga passando o negócio dos cremes, eu fiz, passa o creme, porque é fingido já, pode ir, vá junto. E vá orando. E ela tava super nervosa. Eu fiz, vá se acalmando, vá bebendo o Espírito Santo, vá, 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 vá. E ela ali, mas é porque cada um, às vezes, reage de forma diferente diante de certas situações, viu? Eu tô com espada de guerra e disse, eu não vou morrer não, porque eu queria casar. Mas... E casei, depois de ser casei. Se preocupe não que eu casei. E glória a Deus. A questão é que o horário da meia-noite estava lá e eu disse: vou começar a adorar, vou começar a adorar, vou me alinhar. E aqui tem Mateus, aí eu comecei, né? E deu pererê. Mateus 25:6. Meia-noite, ouve-se um grito: eis o noivo, saí ao encontro. O amor da meia-noite ativa a vigilância e alinha nós, como igreja, ao encontro de Cristo e Yeshua HaMashiach. Por isso eu acho que eu falava tão alto e eu nem estava também com essa consciência toda. Eu dizia, ninguém vai morrer aqui hoje não, esse avião não cai. Porque eu pensava no combustível, né? Que esse tem limitações. Esse combustível não vai multiplicar. E eu laçada na minha poltroninha, e palavra, eu vi os comissários bugalhados de olho, todo mundo nervoso. E eu disse, e minha amiga do lado, coitada, eu não sabia. Eu orava, decretava, olhava para ela, botava a mão nela, dizia, Senhor, faz adormecer. Porque uma pessoa estava tão nervosa, eu dizia, Shalom para todo mundo que está lá, em cada banco, cada um, as senhorinhas de ter, e tinha um bocado de, como se diz, freiras, né, da Igreja Católica, aquelas, as freiras que chamam. E tinha um monte de freira nesse avião. Eu disse, misericórdia, pai, bota essas mulheres para ativar fé também. Vê lá, tava orando um negócio de uns textos, vai. Ah, recebe também. Calma, unção. Vamos derramar aqui que esse avião não se derruba. Gente, foi. Olha, a gente passou por uns 3 ou 4 países, viu? E foi difícil. E quando chegou na nação que eu ia descer, eu disse, nós fomos para 2 ou 3 aeroportos e não nos recebiam. Esse avião rodou, 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 rodou. Eu digo, tô passeando aqui, pelos ares. Então, mas até que descemos. E foi o quê? Vitória. E o casamento veio? Veio. Depois. Passou um tempinho, mas veio. Horário da meia-noite. Essa live vai durar umas 3 horas. Vocês vão assistir no YouTube? Isso tudo? Ó, sei não, viu? Qualquer coisa vocês param, cortam. Não estou sendo edificado? Vai embora. Bem-vindos. Mas bem-vindo quem fica, porque no final tem uma coisa massa para vocês. Meu Deus. Eu falo massa assim, até mudar o vocabulário. Edificante, gostosa, saborosa. Vamos comer, beber das coisas do reino. Prospera. Quer prosperar? Vambora.
Meia-noite, tem cura, provisão, restauração. Aí eu peguei lá e disse: onde é que está isso para dar para as pessoas? Isaías 53, 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Busque saber o horário em que Jesus, Yeshua, foi levado. Busque saber como foi o processo. E tem um livro muito legal. Gente, eu só estou encontrando. Tem um apelo. Porque eu consegui trazer esse da Flórida, em espanhol. É, o resto estava tudo em inglês. Eu falei, ai, gente, para ler inglês tá mais complicado. Demora muito para mim. Vou. Para meu marido, não, mas que é gringo, né? Fazer o quê? Mas tem um que fala, é do Robert Henderson, e é maravilhoso com relação a Cristo e é a morte e a ressurreição de Cristo. É um título que, nossa, tô assim com a editora ligando todo dia pedindo. Cheguei a me comunicar com Robert Henderson. Foi. Eu não, meu marido. E a gente tá assim na luta. Eu passei isso com o Mike Murdock. Sim. O pastor Mike Murdock não tinha livros em português. Em determinada época. E eu queria, porque queria, eu dizia, Deus, eu quero o livro, eu quero o livro, eu quero o livro, eu quero o livro. Deus, tu vai me dar o livro. Aí não tinha um livro, eu falei, só tem e-book. Eu quero um tablet, eu quero um tablet, eu quero um tablet para comprar o livro. Ó, pensa na viagem. Gente, isso é fé. E agora o tablet morreu, depois de 10 mil anos, né? O da massazinha, o massa, que é o legal, é o que eu gosto. Eu gosto desse, viu? Se quiserem me abençoar, tô na batalha. O da maçãzinha. E eu tô assim, é... mas viveu o que tinha que viver, porque cheio de livro. E aí só vendia os livros em e-book, em espanhol ou em inglês. Aí eu comprei, eu digo, vou ler essa zorra toda em inglês. Vou ler todo em inglês ou em espanhol. Aí comecei, comprei em dólar. Na época, ó, tudo em dólar. Comprei, então eu li esses livros todos de Mike Murdock. Aconteceu? Sem o contato de Mike Murdock. Olha, não faz nada, gente. É só tu pedir, é só tu orar. E se for para edificação e o crescimento do reino dele, as coisas acontecem. Diz assim, eu falar com o Michael, eu vou falar com esse homem. Aí entrava um pouco de idolatria, né? Porque achava que eu era menos, ele era mais. Mas somos todos seres humanos. Eu descabelado, imagine um homem. Tem gente que nem gosta dele, mas enfim, para mim é um excelente pregador. Assim como Robert Henderson e Francis Miles, que como se diz, para mim, ele fala dos tronos, dos tribunais, das orações nos tribunais celestiais, nas cortes celestiais. Ele é um africano, está morando nos Estados Unidos com a esposa, e são transformadores, reformadores. Assim como muitos outros que eu conheço e que tive a graça e a oportunidade e a bênção de conhecê-los e de poder falar e de pedir mesmo. O, dizer, Deus, estou pedindo para o terreno, não é para outra coisa. E Deus, olhe, no momento certo, eu libero. E eu falei com o Mike, Dr. Mike Murdock, Dr. Mike, e liberou. Ele disse para mim, sabe o quê? A sala, em inglês, viu, gente? Porque no idioma dele lá. Sala de todos os idiomas, escolha. Eu digo, meu pai, nessa época eu estava morando num país onde não entrava livro importado. E, caramba, como é que eu vou fazer trazer? E até eu ir no. Aí mandei buscar em tudo quanto era lugar aqui no Brasil, não vendia.
É, alguém que fosse nos Estados Unidos trazer para mim. Não tinha. Aí descobri que a maçãzinha estava vendendo, a Apple Store estava vendendo em e-book. Tive que comprei espanhol, inglês e eu disse, bom, mas aí precisa do tablet, né? O tablet, aí meu pai na época, meu pai e minha mãe me abençoaram, mas o tablet morreu, gente, estou precisando de outro. Jesus aí abre as comportas dos céus, porque é para tua honra e glória, viu? E tem que ser da maçãzinha. Ah, seria bom, porque já está tudo lá, é só fazer transplantar, já está tudo na nuvem. Mas enfim, a gente com excelência, que nada. Nossa, a gente é o rei da glória, do ouro, dono do ouro e da prata. Pede por excelência. Não é para ostentar, não. É para edificação. Se vier outro, glória a Deus. Mas se viesse, melhor ainda. Deus não dá nada pela metade, não dá merda, não. Ele dá excelência. E é assim, porque quando você dá algo, eu assim espero. Quando você dá algo a alguém, ou quando você faz um ato de caridade, ou quando você dá, alguém pede uma roupa, você dá o quê? Lascada? Você tem esse costume, é? Dá sapato velho, rasgado? Ou quando alguém pede passa na porta, ou eu sei que tem gente que mora em condomínio e não passa isso, mas eu toca e pede assim um alimento, uma ajuda. A cesta básica que tu dá para as pessoas quando o Espírito Santo toca no teu coração e diz, vai lá, faz o supermercado, dá aquela pessoa. Tu compra o quê? Das marcas mais pobres? Para economizar os centavos? Ah, aqui eu dou com excelência. Sabe por quê? Eu gosto de receber tudo com excelência também. Fiel no pouco e no muito. Comece a semear com excelência em tudo que você fizer. Pregue com excelência. Prepare com excelência para edificar as pessoas. Sabe? É, e você recebe excelência de volta. Vão dizer que você não presta. Vão. Vão dizer que você não vale nada. Vão mentir. É, vão, vão até na polícia botar você para dizer que você fez isso e aquilo. Vão gravar um vídeo dizendo que você fez isso e aquilo. Olha, se prepare. Acho que isso passou por uma coisa muito pior por causa de viradão. A humanidade toda foi contaminada pelo pecado. Mas por causa de puro, imaculado, pelo sangue vertido dele na cruz, todo o mundo foi instituído e podemos hoje ser chamados de filhos, co-herdeiros com Cristo. Podemos ter acesso livre, tá orando meia-noite, 3 da manhã, buscando, encontrando, vivendo. Se Deus me dá com excelência, olha aqui que eu ganhei. Olha para aqui que eu ganhei. Ó. Mas como que eu consigo que eu ganho? Tenho. Eu tô falando, pelo menos aqui, em material. Isso que eu consegui, esse livro, obra do Espírito Santo. Imagine no espiritual, como Deus não dá com excelência. Quando Ele derrama em ti das coisas, Ele derrama com excelência. Aprenda a dar com excelência, viu? É só uma pérolazinha que eu deixo aqui, dê com excelência. Eu nem vou falar de dízimo, nem vou falar de primícia, nem vou falar de oferta. Eu só vou dizer, dê com excelência, com sabedoria. Pergunte o Espírito Santo primeiro.
de onde você é edificado. Provisão, cura, restauração. Filipenses 4,19. Vamos assistir até o final dessa live? Ah, tá. Vamos ver. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas e as minhas e as suas e as de todos que nele creem, necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu parafraseei, assim que eu vou ler de novo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Tem uma passagem bíblica que agora eu não me recordo, não, onde está, mas é, vocês são espertos, podem vasculhar e buscar. Onde diz: cumpra os meus mandamentos. Não sei se é Deuteronômio 28 ou Deuteronômio, é na parte, no Antigo Pacto. É, ou seja, no Velho Testamento. E diz o seguinte: se você está, em resumo, se você está andando pelas sendas do Senhor, em justiça, verdade, juízo, cumprindo seus mandamentos, estatutos e tudo que ele ordenou, seguindo corretamente todas aquelas ordenanças, você vai comer o melhor dessa terra nessa vida aqui e não na outra vida, porque depois existe outra vida, sim, a eternidade, as eternidades. Gente, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, deixa eu respirar um pouquinho. Respirar um pouquinho. Tá desmoronando aqui o livro. É que eu guardo a água aqui atrás. Eu falo que a água é bom. Água representa o Espírito Santo de Deus também. Água, ela purifica. Água, ó, amado Deus, eterno Pai. Rei de Abraão, Isaac e Jacó. Oh, Pai da glória. Obrigada, Senhor. Rei eterno, neste portal da meia-noite, eu e todos aqueles que creem, nos prostramos diante de Ti. Senhor, e com autoridade profética, perante o Teu trono da graça, nós nos levantamos. Na transição desse tempo, portal da meia-noite, né? Eu exalto o Teu nome sobre todo nome. Yahuwah Sebaot. Céus e terra contemplem o nome do Senhor nesta hora. Louvado seja o teu santo nome, meu Pai. Glorificado e exaltado seja tu, nos céus e na terra. E fazemos isso, Senhor, porque teu nome é superior, teu nome é maior. Grande eres tu, Deus Altíssimo, sobre toda e qualquer autoridade, principado e potestade. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Neste momento, reconheço a presença real de Cristo Yeshua
Yeshua HaMashiach na minha vida, na minha casa, naqueles que estão vendo e que creem e que querem, porque tu, Senhor, amado da minha alma, meu espírito, meu corpo, tu me invade, bate a porta e pergunta: posso entrar e cenar com você? Pode, Pai. Aqui há merci para ti. Tem banquete preparado. Absoluto da minha vida, da minha casa nesta hora. Santifico este momento e consagro o meu espírito e os do que estão assistindo este material e os que creem, sobretudo, sejam santificados neste momento, consagrados em espírito, em alma, em corpo, como o templo vivo do Espírito Santo. Que a tua glória, o kavod, encha o ambiente em que essa transmissão, em que essa voz estiver saindo e ecoando, e dissipe toda a densidade das trevas, pelo poder que há no sangue, no nome de Jesus Cristo, para a tua honra e para a tua glória. Que assim seja. Amém e amém. Eu tinha preparado um decreto de libertação e quebra de cativeiros. Mas a gente vai fazer isso numa live, num outro momento. Eu sinto que até aqui o Espírito Santo falou e ele atua, se você crê nele. Eu, meu, falar de ti é tão gostoso, tão forte. Tem hora, Senhor, que a tua presença, a tua Shekinah é tão grande. Oh, eu não tenho nem palavras para descrever. Oh, Senhor. Amados, persevere em oração. Persevere em oração. Não se deixe abater, não. Tô sentindo tão forte. Assim, o gozo da presença de Deus. Nem tudo é choro, não. A gente chora também de alegria. Há um tempo para cada coisa. Persevere na oração. A oração tem muito poder. Oração não é só ficar repetindo, não. Eu preparo, às vezes, depois de conversar muito com Deus, e porque eu também gosto de tomar notas, eu preparo determinados decretos e orações. Henderson, Dr. Henderson, que é um homem de Deus, e também outros. Tem, o- tem outros que me abençoam muito. Tem o pastor Josafá Mussaba que me abençoa muito, um homem de Deus maravilhoso. E ele fala muito, persevera na oração, minha filha. E, e eu digo mesmo a vocês, busca a presença do Senhor constante. Não está entendendo de portais, não tem problema não. Busca na hora que o Espírito Santo te chamar. O Espírito Santo, ele me acorda.
Às vezes até um anjo me acorda. Ó, na hora. Para entender as coisas espirituais, tem que ter o olhar espiritual e a mente espiritual e o espiritual aberto. Porque senão vai parecer ah, coisa de esquizofrênico, com todo o arcabouço da palavra, coisa de pessoas que não estão em si, é o que eu quero dizer. Mas se você olhar com olhos espirituais, o mundo espiritual vai se abrir para ti e você vai conseguir ver e entender e saber porque essas pessoas reacionam assim, o que é que tá com ela, o que é que não tá, o que é que tá com ele, e por que tal pessoa usa assim, atua assim, e tu vai parar de criticar muito, porque eu também criticava muita gente. E tu vai saber quem tá falando a verdade, quem tá contrito de coração, é, quem, quem realmente tem amor pelo Senhor. E quem só quer, ó, tirar de você. Porque hoje, até para dar uma palavra profética, não que você não honre, todo profeta é digno de ser honrado. E de antemão eu já digo que você já leve a sua semente. Tem sabedoria na prosperidade financeira, viu? Tem, como diz uma pessoa que eu amo muito em espírito, tem códigos espirituais. Mas tem um momento certo para falar sobre isso também. Hoje eu digo persevere em oração. Busque a Deus. Tem códigos, tem ações proféticas, tem profecias, tem elementos. é, Tem momentos que Deus leva você a outros céus. Tem momentos que Deus faz conexões de ouro. Eu saber que eu ia conseguir que aqui a editora do Henderson me mandasse o livro. Eu achava de assim, que nada. Depois eu lembrei, eu falei a mesma coisa com o Mike Murdock, olha, falando com nem tudo é só derrota e tristeza. Passamos sim por momentos difíceis de angústia, situações. Mas quando a gente passa por com Cristo, é diferente. O sol brilha para todos, a chuva cai para todo mundo. E é diferente passar com Deus, com Cristo, com Yeshua e sem Ele. Isso eu digo. Não mais. Viver para Cristo é muito mais difícil do que morrer para Cristo. Quer morrer para Cristo? Vai lá para um país muçulmano, diz lá que tu é cristão e que o Alá deles lá não, não cola com você, não. Morreu para Cristo, pronto. Tá lá em Apocalipse. Já vai ter um lugar lá comigo. Viva para Cristo. Tu vai ser caluniado, chamado de doido. Vai ter chamado tudo quanto é nome. Vão te fazer maldade. Mas aí o teu Deus vem, te ergue, muda o quadro e diz assim: é minha. E aí, que onda? Ó, gente, eu sou da Bahia. Quem não gosta de baiano, problema seu. Tô nem aí. Pegue seus preconceitos, jogue na cruz do Calvário, vai pedir perdão. É, e eu vou lhe dizer mais. É, eu falo e me divirto com Deus. Eu dou tanta risada com Deus. Porque às vezes eu tô tão triste, mas ele faz cada coisa assim que só pra ver um sorriso. E tem dias que tá difícil. Aí ele fala, ei, e a mente? E aí manda um anjo. E aí o Espírito Santo entra.
Aí eu começo a dar gargalhada de coisas que eu lembro. E, e é bom, e é gostoso. Sei não, viu? Graça e paz, ficam todos com Deus. Meu Deus, 40 minutos. Vocês não assisti isso? Olha, se não edificou, não assistam não, nem recomendem. Vocês se sentiram edificados. Todo mundo se identifica com o outro falando não, viu? Isso também. Se sentiram edificados, quiser deixar algum comentário, quiser seguir, quiser fazer alguma pergunta, escrito aqui embaixo, a gente responde sim, com, com sabedoria, buscando no Senhor uma resposta apropriada. Mas a internet está aí para isso. Né? Os também, os que criticam. Lá na frente o Espírito Santo fala com você. Ó, foi assim comigo. Às vezes eu caio numa de criticar, sei lá. E outra coisa, nem tudo pode falar nas lives. E eu converso com Deus assim, sabe? Muito espontaneamente. Não, você é diferente, mais sério. Mas, eu não, nada. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você nessa madrugada. Que haja abundâncias em todo e haja prosperidade na tua área financeira. Não é pecado, não. Pode pedir para ser próspero. A questão é onde você vai colocar o seu dinheiro. O amor, porque dinheiro é um facilitador. Então, não você vai colocar no coração ou no bolso? Então, que haja prosperidade financeira, haja libertação de espíritos demoníacos que estão tomando a mente da pessoa e transformando, ó, ali o dia inteiro. Que haja libertação. E os anjos com as espadas de fogo desembainhadas nesta hora alcance a pessoas que estão tentando suicídio, meu Pai. Alcance os hospitais, as cárceres espirituais e físicas. Vai nas cadeias, Senhor. Que os anjos agora atuem. Dá livramento, Pai, de morte nas estradas, de acidente. Pai, bebezinhos. Essa mãe que está querendo abortar. Pai, Senhor, manda o anjo. Essa criança que é filha da promessa. Não morre, não. Toma essa mulher em tuas mãos agora. Em Jesus. Pai, essa casa aqui não tem nada para comer. Esse pai que tá desesperado. Essa mãe, essa mulher que já disse que vai sair de casa, que vai me picar-lhe um chifre no marido. Faz isso não, minha filha. Ó, Senhor. Entra nos casamentos. Ó, Jesus. Eu sei que tu pode mudar o quadro da vida de qualquer um, Senhor. Entra, Pai. Dá um socorro. Dá um socorro para quem tá te pedindo um socorro agora. Agora, nesse momento. Jesus, um socorro. Livramento de assalto. Tu és o Senhor. Tu és Deus. Tô falando o que eu tô vendo, viu, gente? Ô, Pai. Essa família. Entra com tua providência, Pai. Alcança. Esses anjos que estão aí, sejam ativados. Escutem, façam alguma coisa. Bora. Atuem. Conforme o que foi ordenado por Deus, atuem. Da libertação traz cura. Seja a luz no oculto, no profundo e no escondido na vida desta mulher, deste homem que está escravizado e não sabe. Desmascara, Pai. Esse contrato que está por ser assinado, Senhor Jesus, mostra que
Ô, Pai, traz a luz, não deixa seu filho ter enganado, não. Ele investiu, ele lutou tanto. Estão querendo roubar. Louvado seja teu nome, Senhor. Tu alcança os corações. Ó Senhor Jesus, as crianças que estão dormindo, que tenham sonhos, que possam te, olha, entrar numa emoção. Os bebezinhos sejam livrados de espíritos de morte, desse demônio chamado Miguel, esse tal de São Miguel Arcanjo. Que não cai essa live por causa disso. Não cai, não. Mas esses crianças são libertos desse espírito demoníaco que matar nos hospitais. O Rei da Glória chega primeiro. Santificado e exaltado seja o nome do Senhor. Oh, Matia. Amém. Amém, amém. Vambora que ainda tem mais. Tem mais por fazer. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com vocês. Em nome de Jesus Cristo.